experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei, este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja, Ele cuida de ti. Adore, Ele cuida, exalte, Ele cuida, glorifique, Ele cuida, nomeie, Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Esta terra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalte o... Meus amados e queridos irmãos, quero vos saudar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã, prezado ouvinte, a mais uma programação Vivendo a Palavra, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás. Meus amados irmãos, hoje é um programa muito especial, porque estamos concluindo mais um livro da Palavra de Deus nesse dia. Estaremos terminando hoje a leitura do livro do profeta Daniel e estaremos encerrando também a leitura do grupo chamado Profetas Maiores. E amanhã, se Deus permitir, começaremos a ler o último grupo de livros do Velho Testamento, que é o grupo dos Profetas Menores. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos iniciando a leitura do livro do profeta Oséias. Amém? Muito bem. O capítulo 12 de Daniel é a nossa leitura, então, que é uma continuidade do capítulo 11. O anjo continua mostrando a Daniel, revelando a ele o futuro do seu povo Israel. Aonde você estiver, abra sua Bíblia comigo e vamos juntos lermos a palavra do Senhor. Você que está triste e desanimado, a sua cruz já não quer mais carregar.
Leamos então, meus irmãos, a palavra do Senhor, o último capítulo de Daniel, capítulo de número 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Verso 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Verso 3: Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Verso 4: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Verso 5: E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Verso 6: E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Verso 7: E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Verso 8: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Verso 9: E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Verso 10: Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Verso 11: E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Verso 12: Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Verso de número 13: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou.
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, você está no programa Vivendo a Palavra. É o nosso projeto de leitura diária da Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo. Deus abençoe você que nos faz companhia todos os dias, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho também. Um abraço aos irmãos das fazendas, dos sítios, dos assentamentos, os irmãos aqui da cidade de Jataí, os irmãos de Aparecida do Rio Doce, os irmãos ali da região de Naveslândia, do assentamento Gurita. Um abraço aos irmãos da região do assentamento Rio Paraíso, também aos irmãos lá da região do assentamento Rio Verdinho, Rio Doce. Deus abençoe vocês de maneira especial. Um abraço aos irmãos caminhoneiros que nos dão uma grande audiência. Deus abençoe e guarde os irmãos aí na sua jornada. Muito bem, meus prezados irmãos, nós concluímos aqui a leitura do livro do profeta Daniel. Que maravilha! E para a nossa meditação, eu quero ler o último verso aqui de Daniel 12 e versículo 13. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Meu Jesus, acho prazer te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce a mim, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, o último capítulo de Daniel, que é, como dissemos, uma continuação do capítulo anterior, traz as últimas revelações a respeito do futuro de Israel, mostrando a vitória final do povo de Deus, a qual se dará no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus se manifestar em glória. Jesus então destruirá o anticristo e seu exército e livrará a nação de Israel de ser consumida pelo anticristo e seu exército. Neste momento, os israelitas, então, em lágrimas de arrependimento, aceitarão ao Senhor Jesus como seu Messias prometido. Aleluia! Conforme Zacarias, capítulo de número 13 e 14. O Espírito Santo será derramado sobre os israelitas, e estes serão transformados. Jesus estabelecerá seu trono em Jerusalém, de onde reinará por 1000 anos sobre todo o mundo. Israel, então, possuirá toda a terra que lhe foi prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O livro de Daniel termina com o anjo dizendo ao profeta que este deveria ir até o fim, pois no fim de sua carreira ele descansaria e depois, no final, ele ressuscitaria com os salvos para receber seu galardão. Amados irmãos, devemos tomar para nós essa palavra que o anjo disse a Daniel. Precisamos perseverar em nossa fé no Salvador Jesus até o fim, pois é lá no fim que está a consumação da nossa salvação. Mateus 24, 13, nas palavras de Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus queridos, se desistirmos no meio da jornada, como muitos têm feito, perderemos todo o tempo em que servimos a Deus. E lá no final, nós pereceremos eternamente. Mas se nós perseverarmos na nossa fé, lá no final descansaremos da luta dessa vida. É lá no fim
Que tal, como Daniel, nos levantaremos para recebermos nosso galardão pelo trabalho que aqui prestamos a Deus na obra do Senhor? Meu querido irmão, querida irmã, não pare. Parar, desistir da fé, é ser covarde. E a Bíblia afirma que os covardes ficarão fora do céu. Apocalipse 21, versículo 8. Ser cristão é enfrentar lutas, sofrimentos nesta vida, pois o nosso capitão, o capitão da nossa salvação, deixou o seu exemplo. Ele morreu na cruz crucificado por nós. Os apóstolos, com exceção de João, todos morreram martirizados. Mas, como Daniel, se levantarão naquele dia para receber a sua herança, o seu galardão. Sim, vale a pena ser fiel até o fim. Vale a pena ser fiel até a morte, mesmo que tivermos que morrer por amor ao Senhor. Essa vida nada significa ante as glórias que nos estão reservadas na eternidade. Louvado seja o Senhor. Sim, meus amados, precisamos ir até o fim. Neste dia, o Senhor quer renovar nossas forças, como renovou as do profeta Elias debaixo daquele pé de zimbro. Se você se sente desanimado nesse dia, sem forças para prosseguir, em nome de Jesus, receba renovo espiritual agora, em nome do Salvador Jesus. Receba a graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Por mais que a luta seja grande, você não pode parar. O Senhor nos fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco nos dias bons, mas está conosco também nos dias maus. E se você está enfrentando um dia mau, um tempo difícil, a única coisa que você não pode fazer é desistir da sua fé, pois isso só piorará a situação. Pois você, desistindo da sua fé, você perderá a presença do Salvador e perderá a sua herança eterna. Então, Jesus está com você e Ele não vai deixar você perecer nessa peleja. A vitória é sua, em nome de Jesus. Fique firme, receba forças de Deus nesse dia para ir até o fim. Aleluia. Mas na porta do teu coração, o sangue que te santifica também purifica, meu irmão. Sim, este sangue precioso, a pureza para ti. Sim, este sangue é glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento. Convido você para curvar a sua cabeça onde você estiver. Ore comigo neste momento. Glória ao nome eterno de Jesus. Ele falará com você e fortalecerá o seu coração neste momento. Querido Pai Celestial, em o nome de Jesus, Senhor, nós oramos ao Senhor, te agradecendo por mais esse livro da Tua Palavra que nós terminamos de ler. Senhor, o Senhor tem falado conosco, como falou com Daniel naquele dia, que nós devemos ir até o fim, pois não é agora a nossa vitória final, não é agora a nossa recompensa, é lá no fim, e nós precisamos ir até o fim. Deus, renova a força do Teu filho, da Tua filha, que está passando por um tempo difícil, Senhor, por uma noite escura, e muitas vezes o inimigo tem colocado em sua mente que ele deve desistir, que ele deve renunciar à sua fé. Pai, mas que nesse momento ele sinta a Tua presença, que ele sinta a Tua graça, o Teu toque, e seja renovado como Elias foi naquele dia, e ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. Sim, Pai, renova a força do Teu servo e da Tua serva. Eu te rogo, Pai, pois que precisamos ir até o fim. Nós te rogamos em nome de Jesus.
Amém. Com ele levar, os que dormiram vão ressuscitar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. O inimigo vencido será. Deixa Jesus em minha alma reinar. No céu o pecado não pode entrar, e a luz do Cordeiro resplandecerá. A dor e a tristeza aqui vão ficar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. Deixa Jesus em minha alma reinar. O inimigo vencido será. Deixa Jesus em minha alma reinar. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos chegando então ao final desse programa especial, esse dia de vitória, pois concluímos a leitura de mais um livro da Palavra do Senhor. Deus é maravilhoso. E convido então você para que amanhã esteja novamente aqui comigo. E é um momento oportuno de você convidar pessoas, para ler a Palavra de Deus conosco, já que vamos começar um novo livro. É um momento oportuno para você convidar alguém para ler conosco os Profetas Menores, a última parte do Velho Testamento. E isso é muito importante, porque Deus continuará a falar aos nossos corações a cada dia. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe você que tem estado conosco até aqui e que você continue firme aí conosco, lendo a palavra conosco, ouvindo a palavra de Deus. E mais uma vez eu incentivo você a convidar mais pessoas a nos ajudar a alcançar mais vidas através da semente santa da palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, que Deus te dê um dia muito especial, um dia cheio da presença do Senhor. E querendo Deus, amanhã estaremos aqui novamente para juntos lermos ou começarmos a leitura de Oséias, o livro do profeta Oséias. Amém? Deus abençoe e até amanhã na paz do Senhor. Se você está sem esperança, você entrou aqui hoje no lugar certo. Jesus vai te dar esperança nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim, demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador? É o diabo, mas ele está vencido em nome de Jesus. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas
paz. Aleluia. Só para reforçar minha fé e a sua fé também, Jesus estava ministrando em Jerusalém.